Graça e paz, irmãos. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Fácil de encontrar, né? O mais fácil, né? Não é o Gênesis 1:1 do Cristiano, né? Mas é o Gênesis capítulo 12. Quase que eu não envio rascunho para o Fábio, resumo. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Todos já encontraram, né? Que é fácil. Não, tem uns ainda folheando a Bíblia ali ainda. Amém? Eu ouvi um não ainda. Muito bem, agora acho que sim, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir, possa nos quebrantar, que nós possamos estar, Deus, voltados para o Senhor nessa noite, para aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, o livro de Gênesis, Deus fala chamando Abrão, ainda era Abrão o nome, ele ainda não tinha, Deus não havia mudado o nome dele para Abraão. Aqui foi o primeiro chamado de Deus para Abrão, e dando já uma missão para ele. O chamado de servi-lo, o chamado de abençoar a todas as famílias da terra, dando essa missão, uma grande e abençoada missão de abençoar as famílias. E mais tarde, né, quando Abraão já havia sido mudado por Deus, Deus o chamou para ser amigo pessoal de Deus, né, ser o pai da fé. Ou seja, então, Abraão, essa vida que ele teve de ser chamado, né, de ser uma bênção nas mãos de Deus, como nós podemos ser, e ele se tornou o pai da fé, porque ele creu em Deus. Num tempo que Deus, como hoje, estava um pouco distante não porque Deus não tem o poder de estar perto, mas das pessoas não queriam, não buscavam Deus. E é incrível que na história da Bíblia, constantemente, quando o povo está mais longe de Deus, que Deus chama uma pessoa. Nos tempos de Noé, na plenitude dos tempos, dos pecados e tudo mais, Deus levanta Noé. Nos tempos de Abraão, depois, é lógico, João Batista e o próprio Jesus Cristo. Nossos dias nós estamos vivendo, né, um distanciamento muito grande de Deus. Acho que de vez em quando Deus dá uma sacudida, dá uma mexida com o povo, para que o povo que pertence a Deus possa voltar. Mas Abraão, naquele dia, ele demonstrou um exemplo de cristão, quando ainda não tinha esse conceito de cristão, porque ele acreditou verdadeiramente em Deus. Não foi só assim, não, eu creio em Deus, acredito em Deus, mas ficou por isso mesmo. Deus logo fala para ele, vaza, vai para outro lugar que eu vou te mostrar, e pronto, já pegou a esposa, os seus bens, e o sobrinho dele que morava junto com ele já acompanhou também, vamos embora, nós vamos ouvir a voz de Deus, e vamos ser essa bênção que Deus nos chama a ser. Então esse é o chamado de Deus, que ele fez a Abraão e faz para conosco. Então entender que Deus quer que sejamos bênçãos em suas mãos, em contraposição ao nosso desejo de ter muitas bênçãos. Você já parou para pensar em você mesmo e nas pessoas que você vê à sua volta? Todo mundo quer ser abençoado.
todo mundo quer ter uma vida repleta de bênçãos. Aliás, nós oramos constantemente por isso, né? Deus me abençoe, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoa isso, abençoa, tá? Não é assim? Mas às vezes nós esquecemos de orar a Deus, que eu seja uma bênção. Como às vezes nós falamos, né, que não andar com má companhia, pior ainda é ser a má companhia de alguém, mas também vale para o outro lado. Não é só eu ser abençoado. Abençoado hoje nós já somos. A maioria das vezes nós somos abençoados. Agora, cabe aquela perguntinha de sempre. E eu sou uma bênção na vida das pessoas? À minha volta, nas lugares onde eu convivo, na família, no trabalho, onde quer que seja? Sou uma bênção ali? Eu abençoo as pessoas se sentem abençoadas pela minha pessoa? Essa era a missão de Abraão. Sair da terra dele para outro lugar, talvez for a parte mais fácil. Agora, abençoar as outras pessoas é um pouco difícil. Quando fala aqueles que abençoar serão abençoados, que amaldiçoar serão amaldiçoados, amaldiçoar talvez é mais fácil, né? Mas ser bênção, é isso que Deus tem nos chamado. E Abraão tem que pensar numa coisa muito interessante, que é uma pergunta: ao que você dá mais valor, ter ou ser? Para a sociedade moderna ou pós-moderna, que alguns já querem dizer, o conceito mais forte é o de ter. Se você tem algo, você tem alguma coisa, você é alguém dentro da sociedade, não é assim? Constantemente você numa roda de conversa vão lembrar de quem? Dos ricos que tem muita coisa, que fulano tem isso, tem tanto galpão alugado em Goiânia, tem tantos carrões, tem tanto isso, tem fazenda, tem rede de supermercado, todo mundo conhece, não conhece? Ou já viu falar? No pobre lá, que mora lá no vizinho do Elber, lá no IP, que o Elber nem está aqui hoje, cadê o Elber? Ah, está bem aqui na minha frente, eu não estou vendo, aí está cego, hein? Né? O Elber nós conhecemos que ele faz parte das nossas vidas aqui da igreja. Mas o vizinho dele que mora lá no IP, quem é que conhece? Eu não conheço. Porque aos olhos da sociedade não é uma pessoa importante. Ou seja, nos nossos dias se valoriza muito ter. E nós partimos desse pressuposto dos bens materiais até pelas bênçãos de Deus. Nós valorizamos muito mais nós termos a bênção de Deus do que ser uma bênção de Deus nas vidas das pessoas. E para que eu quero ser bênção na vida das pessoas? Você não está preocupado, estou preocupado comigo mesmo, né? Como que eu vou estar hoje, amanhã, se eu sou abençoado ou não? Lógico, para mim abençoar as pessoas, quase que necessariamente eu preciso ter as bênçãos de Deus. Mas quero enfatizar de novo, eu já tenho a bênção de Deus. E acredito na bênção de Deus sobre a minha vida. Quando eu olho para mim mesmo, para a minha história, para o meu passado, de onde eu saí, de que Deus já fez na minha vida, da certeza da salvação, eu acredito que eu sou abençoado. Agora, ao dar o outro passo, de ser bênção na vida das pessoas, talvez nem sempre. Algumas vezes até acredito que eu já fui bênção na vida das pessoas. Como eu tenho condições de ser, aí eu tenho certeza que eu não sou. Culpa de quem? Única e exclusivamente minha. Não está sendo essa bênção que Deus quer e me busca para ser. Então nós devemos pensar muito sobre isso, de nós sermos essa bênção a qual Deus tem nos chamado para ser. Então a vida de Abraão, quando foi chamado por Deus, um homem maduro, casado, sem filhos, vivia no meio dos seus parentes, bem tranquilo, né? Quer uma vida melhor do que essa? Confortável, não tinha nem filho para dar canseiro, não precisava nem ficar trabalhando muito, que ele já era rico, e nem tinha filho para deixar herança. Bem no casamento, a esposa, né, virtuosa, como a Bíblia nos recomenda que seja, vivia no meio de seus parentes, bem tranquilo. Mas Deus falou assim: Abraão, acho que você está muito tranquilo. Vamos dar uma sacudida aí na sua vida? Vamos fazer as coisas agora do meu jeito? Vamos ser a bênção na vida das pessoas? E assim Deus fez. Mas, diante de tudo isso, em primeiro lugar, ser bênção implica em amar. Um verbo talvez pouco conjugado hoje, ou difícil de ser vivido. Ser falado é fácil, né? Esse amor nosso muito fraco, daquele que Deus
rejeita, o amor fingido, como diria lá na roça, nos tempos de menino, da boca para fora, não funciona muito com Deus. Porque não foi esse o exemplo que Jesus Cristo deu. Não foi só um exemplo de falar. Sabe aquele ditado que quase todos vocês devem já ter ouvido? Quem ama, cuida. Não só fala que ama. Foi isso que Jesus Cristo fez conosco. Se ele tivesse feito isso, não, eu amo vocês demais. Ficado só aí, tinha resolvido alguma coisa? Nada, né? Teríamos seguido rumo à condenação, com certeza. Mas ele tomou atitude. Eu amo, não para provar para ele mesmo, mas devido ao seu imenso amor por nós, ele foi e se entregou na cruz do Calvário. Então isso é a bênção. E Abraão também foi do mesmo jeito. Quando Deus chamou, pediu o seu filho, o filho da promessa, aquele que ele, né, acreditou na promessa de Deus, Deus falou assim, ó, me dá seu filho e sacrifica ele por mim. E Abraão tomou atitude, demonstrando que amava a Deus. Então, a Deus, nós devemos amar sobre todas as coisas. Aliás, este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para que aí nós possamos abençoar as pessoas à nossa volta. Então, implica amar. Amar é sinônimo de atitude, não só de palavras. Pense um pouco sobre isso. Então, esse imperativo, né, que Deus chama Abraão foi, ser tu uma bênção e não tenhas tu uma bênção. Você vê que no texto aí Deus falou assim, ó, não vou te dar uma bênção, ser tu uma bênção. Porque Deus já havia abençoado. E dentro daquilo que Abraão já conhecia Deus, ele já sabia que era abençoado. Então agora Deus está cobrando e chamando e dando essa missão para Abraão de ser uma bênção. Ser tu uma bênção. E é isso, se estende até nós, porque nós somos filhos de Abraão na fé. Se ele é o pai da fé, se nós temos fé no Deus que Abraão tinha fé, então automaticamente somos filhos na fé de Abraão. Já que um bom pai deixa uma boa herança para os filhos, ele nos deu essa herança de ser uma bênção. Aliás, ainda mais, Deus vem nos chamando a ser essa bênção na vida das pessoas. Ser uma bênção na vida das pessoas, nós precisamos amar. Então, cuidado para não inverter os valores do reino de Deus. O amor, a bondade, a generosidade, com os valores deste mundo, que é materialismo, egoísmo, consumismo, a ganância. Esse que eu disse há pouco, do ter e do ser, não só como bênçãos e bens materiais, mas às vezes nós valorizamos demais. Recentemente, né, não precisamente recentemente, foi o ano passado, li um livro em que o autor dizia, nós perdemos muito em valorizar mais a matéria, o material, as coisas materiais do que as pessoas. Constantemente nós maltratando as pessoas porque ela encostou no seu carro, ela fez isso, ela estragou algo seu. Nós valorizamos mais os bens materiais do que as pessoas. Isso é dentro da sua casa. Talvez seu filho lá esbarra em alguma coisa, cai, a pessoa dá-lhe logo uma surra, porque quebrou alguma coisa. Aí eu vi um Nelly, né? Agora, quando está fazendo intencional, precisa de correção, não de espancar, é diferente. Mas vai lá sem motivo e quer espancar o filho, ou xingar, brigar com a esposa, com o marido, por algo, né, que foi involuntário, acidental, porque está apegado às coisas e não ama de fato e de verdade as pessoas. É isso que Deus estava ensinando para Abraão, de valorizar o amor, de contar para as pessoas quem era Deus. É uma missão grande e prazerosa. Então, um grande erro é valorizar mais a bênção do que aquele que abençoa. Aquele ditado antigo, né? Você quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos, né? Não é assim que a maioria das pessoas costuma dizer? Corre atrás da bênção, é abençoado. Mas, né, a prova disso, o próprio Jesus Cristo, quando curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a bênção? Só apenas um. E nem era judeu, ainda era samaritano, que nem se dava com os judeus.
Ele valorizou a pessoa que havia curado. Os outros só acharam bom, saiu dando pulos de alegria por ter sido curado. E é fácil de julgar aqueles 9 leprosos, né? Mas quantas vezes que eu e você fazemos do mesmo jeito? Pedimos, oramos, e aí Deus nos abençoa e reverte tantas situações em nossas vidas. Passa 2 dias, você está beleza, né? Já resolveu a situação. Você volta lá e agradece a Deus pela bênção que Deus concedeu? Poucos, muito poucos, que conseguem voltar e agradecer a Deus, porque ainda está valorizando mais a bênção do que aquele que abençoa. É isso que Deus estava contando para Abraão. Estava dizendo para ele como ele queria usá-lo naqueles dias para estender até nós. E em segundo lugar, vem aquelas perguntinhas que quando a gente gosta de fazer. Então, como ser uma bênção? Como que é que eu vivo, como nós devemos viver para ser uma bênção? A vida de Abraão dá bons indícios de como devemos proceder para ser uma bênção. Costumo dizer sempre, olhe para a história, leia, para isso, né, a história bíblica, nós precisamos de ler. A gente cobra, é enjoado para a chatice, né, de fazer a leitura bíblica, mas é para ter exemplo, para ter alguém para a gente olhar que deu certo e nós podermos seguir, como foi o caso de Abraão. Então, a vida de Abraão é um desses casos. Personagem bíblico. Olha, está falhando meu microfone. Ou foi só um? Acho que está indo, né? Então, o caso de Abraão é um desses casos, né, desses grandes personagens, que é um exemplo para nós sermos seguidos. Um desses indícios é a saia da zona de conforto. Como eu disse lá na introdução, a vida de Abraão estava tranquila, né? Casamento tranquilo, já era uma pessoa de uma certa idade, despreocupada, não precisava de grandes aventuras mais, estabilizado, já queria um pouco de sossego na vida. Pelo que a Bíblia nos dá a entender, era um homem trabalhador, com a bênção de Deus, ele havia adquirido um bom patrimônio, ou seja, estava bem estabilizado. Para que Abraão queria inventar a história de sair das posses dele para ir para outro lugar? Mas a nossa estabilidade, ela será alterada pelos desafios de Deus. Aliás, as nossas próprias vidas, né, quando nós começamos a seguir a Jesus Cristo, em muitos casos, como a minha, dá uma reviravolta. Você vai passar por provações, por algumas dificuldades, para começar delas, o jeito de falar, muitas vezes o jeito de vestir, a postura. Não por isso vai me levar a ser salvo, não é a minha postura, mas como um exemplo, como uma testemunha de Jesus Cristo, como uma mudança, vocabulário. Das coisas que eu tive facilidade foi, né, mudar vocabulário. Nunca gostei de ter um vocabulário muito vulgar, né? Sou chato nisso, né? Me cobro muito nisso, desde antes de Jesus ter me chamado. Essa foi as partes mais fáceis. Mas tem gente que tem que lutar contra isso. Já viu aquelas pessoas que lutam contra a vontade de beber cerveja? Ele vai numa festa depois, num casamento, onde se serve bebida alcoólica, e ele fica louco da vida, né? Passa um garçom para lá, ele passa para o outro lado e loia, né? Aí cada um, citei esse exemplo, que me veio à memória agora, mas e tantos outros, cada um na sua área de dificuldade. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto, naquilo que eu sou acomodado. Para eu chegar a esse ponto aqui, ter que começar a estudar. Tinha que levar muito rala do pastor João ali, né, fazer um discipulado, um seminário particular, né? Fui agraciado de ter aulas particulares por uns 3 anos, né, eu acho, em todas as matérias, e com aprofundado, e tinha que trazer resposta. Não pense que era só conversa assim, de discipulado, que não. Ele passava as tarefas, tinha que responder. Na outro encontro, o primeiro período, eu que tinha que dar aula para ele, explicando tudo aquilo. Então, os jovens, né, quando vocês ganham um livro e tem que fazer uma resenha, né, é fichinha, né?
Tinha que responder tudo as matérias. E fiz isso depois do seminário e tudo mais. E continuar lendo livros todos os dias e a Bíblia e por aí vai. E para quem estuda, sabe o que é. Não é fácil. Você tem que gastar tempo, gastar hora. Um dos pequenos exemplos. Você vai ter que deixar a sua família em muitos momentos. Quantas vezes na vida de pastor ou de líder, né, você tem que deixar o filho, a esposa em casa, ou as mulheres têm que deixar o marido e tudo mais, e se qualificar, se preparar. Literalmente é tirar o traseiro lá do conforto, do sofá, diante da televisão, e se preparar para poder levar a palavra de Deus para os seus filhos. Então nós devemos sair da zona de conforto. Às vezes, como Abraão, sair do meio da sua parentela. Eu não saí tão longe, né? Vou lá na casa do meu pai e da minha mãe quase que toda semana. O pastor João e outros saem do próprio país para ir para outro lugar, para levar a palavra de Deus, encontrando dificuldades. Mas é por valorizar o amor de Deus por nós. Não é isso, tudo isso é pela fé, ter que sair da nossa zona de conforto em alguma área da nossa vida. Se faltou a fé, a pessoa já não consegue. Porque cá entre nós, ficar de boa lá em casa, sentado no sofá, igual eu lá em casa, agora só eu e a Sandra, por exemplo, à noite. Né, o sofá daqueles retrátil, né? Que fala, né? Se tem, dá para deitar os dois e dormir lá tranquilo, como nós fizemos sexta-feira. Foi assistir um filme, quando viu, já tinha acabado o filme, já estava novo, não sabia nem o que estava passando. Qual a melhor parte do filme? É que nós dormimos o filme inteiro. Tranquilo. Tanto que é melhor. Na outra sexta-feira antes, nós ficamos aqui até meia-noite na construção. Então, esse é sair da zona de conforto. Não quer? Beleza, Deus não vai te obrigar. Agora, eu acho melhor ainda ouvir a voz de Deus. Com todas as fases, com todos os meus defeitos que nós temos, mas ainda é muito melhor ainda ouvir a voz de Deus. Fazer parte da história de Deus tem para nós. Um segundo ponto é ter uma vida dirigida e governada por Deus. Talvez ainda agrava um pouco mais. Quer algo pior do que ser dirigido, conduzido por alguém? Para mim é uma dificuldade muito grande. Eu sempre gostei de estar no controle, saber o que eu estava fazendo, do jeito que ia fazer, a hora, tudo certinho. Tanto quando eu era solteiro, tinha minha motinha, nem gostava de pegar carona e saía para as festas. Falei, vamos de carro, nós, está chovendo, tem barro, tem poeira. Falei, não, vocês não têm hora de voltar e eu não tenho compromisso, e eu vou na minha moto e volto, eu vou e volto a hora que eu quero, do jeito que eu quero, sem depender dos outros. Tive dificuldade de depender do Espírito Santo, por essa mania, por essa coisa de querer estar no controle. Mas não funciona. Quando nós não rendemos a ação de Deus em nós, ser governado por Deus, passar a ter a vontade de Deus em nós, nós não damos conta de ser bênção na vida das pessoas, porque a obra não é minha. Eu posso até fazer parte dela, mas não é minha, é de Jesus Cristo. Foi isso que Abraão entendeu. Falou, Deus, é para mim ir para outra terra, bora. Agora se juntou as coisas dele lá, o gado dele, os camelos, as pessoas que trabalhavam para ele, e partiu sem questionar para onde vai. Vou te levar para uma terra que você não conhece. Vamos embora. É o Senhor que está chamando, o Senhor que está mandando eu ir para o lugar, vamos. Isso quer dizer que é obediência, submissão à palavra de Deus. Se a pessoa nunca aprendeu a ser obediente, a ser submisso à palavra de Deus, vai ter sérias dificuldades em ser bênção na vida das outras pessoas. Como que eu vou chegar aqui e cobrar, ou pedir, ou falar sobre submissão, sobre obediência, se eu não sou? Vou estar sendo mentiroso. E no reino de Deus não funciona mentira. Funciona no império das trevas, com Satanás. Aí sim, ele é o pai da mentira, mas com Jesus Cristo não funciona. Posso até vir, começar, mas um dia vai se tornar cansativo para mim, vai ser cansativo para os outros, porque eu estou sendo mentiroso. E também obedeça a Deus e a sua palavra com fé e amor.
Né? Em Gênesis também, 22, 18, diz o seguinte: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O tamanho da bênção que Deus deu a Abraão. Todas as famílias da terra, toda a descendência serão benditas, todas as nações serão benditas por causa da obediência, por causa da fé de Abraão. E aí nós queremos chegar dentro da nossa própria família, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas ele olha para mim e fala assim, como assim? O que você está falando para mim se você não é desse jeito? Já ouviu aquelas coisas também, para ser crente igual fulano, eu prefiro ser do meu jeito. Por quê? Porque a maioria das vezes nós não somos esse exemplo, como Abraão foi, e tantos outros nomes da Bíblia. Então nós só seremos essa bênção quando nós crermos em Deus, quando nós obedecermos a sua palavra, quando nós tivermos fé, fazer parte desse amor de Deus. E o terceiro ponto, quem é uma bênção é também ricamente abençoado por Deus. Aquilo que nós já falamos, né, constantemente. Quando nós abençoamos, é porque nós, primeiramente, já foi abençoado. Quando nós ensinamos, nós aprendemos ainda mais. Os professores aí das salas, aí, né, de cada idade, eles sabem bem o que é isso. Quando você só é aluno, para ser um bom aluno, você tem que estudar. Agora, quando você é professor, para ser um bom professor, você tem que, no mínimo, estudar o dobro que o aluno estudou. Você aprende muito mais. Mas quando você vai se abençoar, no mínimo você tem que ser abençoado. Senão não vai ter como. Uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a entrar por este caminho do ministério, de ser chamado, de ser pastor, é que eu precisava crer em Deus, que eu precisava ser sincero, ser honesto com as pessoas, de ter algo verdadeiro para falar. Não só falar por falar. Já conheci pessoas muito mais intelectuais, muito mais conhecedoras do que eu, de teologia e tudo mais, mas que não durou, que não deu certo, porque elas fizeram até o seminário, até foram ordenadas como pastor, mas era só um desejo de conhecer, não era algo para viver. E esse exemplo nós temos que ter. Em Romanos, capítulo 8, verso 32, diz o seguinte, parafraseando, isso porque revela ter um caráter de generosidade e altruísmo, tal como Cristo que se entregou para abençoar a todos. Ou seja, Romanos 8,32 diz isso, que nós devemos ser generosos, ser altruístas, ajudar as pessoas, né, abençoar a todos, né, as pessoas que nos buscam, nós termos uma vida capaz de ajudá-las. Ajudar é bom. Poderia te perguntar aqui, quem ajuda as pessoas? Quase todo mundo ele levantar a mão. Mas nos nossos dias, cá entre nós, ter tempo para ajudar as pessoas não é fácil. Porque isso gasta tempo, gasta algo que as pessoas não gostam de gastar, gasta dinheiro, você vai ter que andar. Uns tempos para cá, Deus tem me abençoado, que eu tenho a oportunidade de estar ajudando algumas pessoas. Até um dia a pessoa ainda brincou assim, por que você não candidata a vereador? Eu falei, está louco? Aí eu vou largar de ajudar as pessoas. Vou pensar só em outras coisas, vamos deixar quieto, do jeito que está passando de bom. Não tenho qualidades para isso. Quero continuar ajudando as pessoas. Tem dia que dá uma canseira, tem dia que dá vontade de falar assim, não, vou cuidar só da minha vida e largar os outros para lá. Se vira. Mas a gente para e fala assim, mas não é eu. Eu fui abençoado e fui chamado para estar ajudando. Às vezes, né, com limitações, às vezes não dá conta. Sou melhor do que as outras pessoas e conheço muita gente que ajuda muito mais do que eu. E muitas. Tenho inveja delas? Não. Tenho elas como exemplo. Gostaria de ser como tantas outras pessoas que são melhores do que eu para ajudar as pessoas. Então, ser uma bênção. E ser uma bênção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo.
O egoísmo mata as pessoas. Abraão, como eu já disse, podia ter ficado quietinho lá no candeeiro. Falar, Deus, ó, estou bom demais do jeito que eu estou. Esse negócio de ser bênção na vida das pessoas, escolhe outro. Vai lá, tem tanta pessoa aí que o senhor pode escolher, que o senhor pode chamar. Deixa eu quieto no meu canto. Hoje em dia nós vimos pessoas assim. Deus chama, vê que a pessoa tem qualidade, tem condições, e o próprio Espírito Santo vai dar condições, mas ela está pensando só nela mesma. Mas já vi pessoas também que lá na frente olha para trás e se arrepende. Se arrepende de não ter sido bênção na vida das pessoas. Olha que eu ouvi uma coisa de pessoa que nem crente é. Né? A pessoa, né, falou assim, ó, nós até podemos e vamos certamente arrepender de alguma coisa. Mas é melhor arrepender de uma coisa que nós fazemos do que aquilo que nós não fazemos. Porque se você arrepende de algo que você fez, tem conserto. Deus lá me perdoa e Deus, né, é o Senhor do perdão, vai nos perdoar. Agora, quando a pessoa arrepende de algo que ela não fez, e principalmente para Deus, ela até pode, né, e deve pedir perdão, e certamente Deus vai perdoar, mas ela jamais irá recuperar aquele tempo perdido. Aquelas pessoas que ela poderia ter ajudado a crescer como pessoa, como cristãos. Jamais. Pode acontecer de outra forma, mas aquele tempo não volta. E ela tem que se desdobrar para não carregar um peso na consciência por aquilo. Lógico, né? Pedindo perdão. Em Provérbios 22, 9. O que vê com os bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Constantemente a Bíblia nos fala pelos olhos, porque nós vimos, muitas vezes fazemos de conta que não quer ver. Aliás, a Bíblia já diz, o pior cego é aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar. Você vê a necessidade do irmão, e não estou falando só de bens materiais, não. Aqui engloba tudo. A necessidade de Jesus Cristo, as pessoas, nos nossos dias, está imensa. Aliás, o que o mundo tanto necessita é de Jesus Cristo. E nós estamos vendo as pessoas indo a passos largos para o inferno. E nós estamos lá, omissos, quietinhos no nosso canto, na nossa zona de conforto. Está bom do meu jeito, está tranquilo. Aliás, né, um dos grandes males da sociedade é justamente isso. Está bom para mim, tem que estar bom para todo mundo. Se eu estou abençoado, todo mundo tem que se sentir abençoado. Mas lembra-se que do propósito da missão de Abraão, que Deus deu a Abraão, que dá para nós. Ser tu uma bênção. Olhe com bons olhos as pessoas. A nossa tendência é sempre de julgar e condenar as pessoas do inferno. Ah, não vou evangelizar, não vou pregar para fulano, porque que lá não tem chance, que lá sem chance, né? Que lá é inferno na certa. Ainda que às vezes eu não tenho coragem de falar, mas o pensamento vai, não é assim? É desse jeito. Eu falo de mim mesmo. Muitas vezes já falei, não, fulano é sem chance. Afinal, é eu que determino quem vai ser salvo? Ou é Jesus Cristo, ou é Deus que determina quem é salvo e quem não é? Nós não cabe, até hoje de manhã, né, falávamos aí na escola bíblica, às vezes, né, dá vontade, cadê? Está perdido os lugares agora. Juliane, né? Juliane está ali. Né, dá vontade de pegar a mãe da gente e falar, ó, é assim, e ela entender da primeira palavra, mas não é. A gente fala uma vez, fala 10, e ela continua. Fala 1000, não sei. Se for o propósito de Deus, o Espírito Santo vai convencer. Mas a minha missão, a sua missão, nós devemos cumprir. Que é lá anunciar, de abençoar, olhar com bons olhos. Até que se prove o contrário, eu devo crer que a pessoa vai ser salva. Não cabe a nós condenarmos. Cabe a nós ser a bênção na vida das pessoas, levando o Evangelho. Porém, se desejarmos apenas ser abençoados e ter bênção em benefício próprio, se revela o egoísmo do nosso coração, esquecendo do próximo. Para eu chegar até aqui, tive que contar com muitas pessoas que Deus colocou na minha vida.
Foram elas que me salvaram, que me chamaram a esse ministério? Não. Mas foram elas instrumentos de Deus para me ajudar a estar aqui. E ainda fico muito com a palavra do pastor Josué, naquele dia da minha ordenação, que Deus escolhe desde o ventre materno. E olha que eu já sabia da minha história lá, né? Que eu já compartilhei com os irmãos aí, que a cobra mordeu minha mãe quando ela estava grávida de mim de 3 meses. E lógico, nem ela nem eu morremos, né? Estamos vivos aí até hoje. E aí naquele dia, fui compreender mais uma vez que o chamado de Deus é muito antes de nós percebermos, de nós sabermos sequer da existência. Então, deixar o pensamento de que está bom para mim, está bom para todos, como eu já disse. Pare com isso. Está bom para você? E para o seu irmão, está bom também? Se não está, deveria. Deveria estar bom para todos. E não canso de citar o exemplo, né? Até domingo passado falei. Se torna repetitivo, mas às vezes nos pega pensando isso constantemente. Como deveria ser a igreja de Jesus Cristo? Como aquela que eu vi quando eu era criança, que nem era crente, na Assembleia de Deus, lá em Cirilândia, quando eu era menino. Todo mundo, eu acreditava, né? Ah, como era bom, né? Ser criança e chamar lá de irmão e acreditar que era irmão no sentido real da palavra, como deve ser na Bíblia. E a gente cresce, amadurece, entristece de ver que não é bem assim. Que não há essa unidade. Infelizmente, não há dentro da igreja. De eu considerar o próximo como a mim mesmo. Isso quer dizer que eu não tenho sido uma bênção na vida do irmão. Porque a partir do momento que eu seja uma bênção na vida do irmão, eu vou considerá-lo como meu verdadeiro irmão. Infelizmente, nós temos falhado na missão que Deus tem nos dado, seguindo os passos do nosso pai na fé, que é Abraão. Para encerrarmos, então, o foco não deve estar nas bênçãos que queremos ter, mas sim em termos e ser o que Deus quer que nós sejamos, uma bênção. O foco principal não é eu ter a bênção de Deus, mas eu ser uma bênção. E é a pergunta que eu deixo para cada um de vocês. E lógico que não precisa me responder, responda para você mesmo e responda para Jesus Cristo. Aliás, ele já sabe a sua resposta. Mas responda para você mesmo. Hoje, você só deseja as bênçãos de Deus na sua vida? Ou você deseja ser a bênção na vida das pessoas? Lembrando, dando uma dica para vocês. Hashtag deixa a dica aí, né? Ser uma bênção é melhor. Porque isso é sinônimo de que você já foi abençoado. E você está cumprindo com o seu chamado. Deus lhe ensinará como pode abençoar. Como, talvez aquela pergunta, Deus, mas como eu serei uma bênção? Que é a resposta? Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, ore, peça a Ele a direção, peça ao Espírito Santo que te conduza. Não tenha medo da resposta. Porque, tipo assim, às vezes nós oramos, mas com medo da resposta que Deus vai nos dar. Medo de Ele dar uma resposta contrária à minha vontade. E aí, como é que fica? Às vezes não dou conta de obedecer, mas lembre-se, é melhor obedecer à voz de Deus. Todos os que creem no Senhor Jesus, sendo alcançados pela sua graça, fazem parte do cumprimento da promessa feita a Abraão, que está aí no verso 3 do capítulo 12. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão ele cumpriu essa missão. Agora, para nós alcançarmos a graça de Deus e sentir essa graça de fato e de verdade, nós deveríamos responder com um enorme sim, como Abraão respondeu. Vamos lá, Senhor, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos para onde o Senhor mandar. Talvez nós não vamos sair da nossa casa,
dentro da nossa própria casa, hoje com a facilidade da tecnologia. Você pode evangelizar pessoas lá em outro país, né? À distância, em outra cidade. Mas se for preciso, vai pessoalmente. Porque assim, os grandes nomes, os grandes personagens bíblicos o fizeram. Não, em termos, não valorizaram tanto a sua vida, mas valorizaram primeiro o chamado de Deus e a vida daqueles que tanto necessitam de Deus. Mais uma vez, para encerrarmos mesmo, deixa essa palavra. Sê tu uma bênção. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como o Senhor fez com Abraão, o chamou, o transformou, mudou o seu próprio nome. A nós, ó Pai, o Senhor também já nos chamou. Deus nos abençoe, mas nos dê essa bênção maior, de que nós possamos ser bênção na vida das pessoas à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, ó Deus, todo o nosso egoísmo, o olhar para nós mesmos, e que possamos olhar para as pessoas que têm necessitado do seu amor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, isso, irmãos, a palavra que Deus dá a Abraão nos dá hoje. Ser tu uma bênção. Com oração silenciosa, estamos encerrados, e que Deus nos abençoe. Tá. Né, antes de sairmos, né? Hoje foram lá visitar o Reginaldo e a irmã Alice, né? Na sua construção na chácara lá, loteamento Caiçara, né? Compraram um lote lá, grande, né? Estão construindo lá sua casa lá, ainda humilde, mas para a glória de Deus, abençoada, né? Lá, muito bom. A gente estava falando, né? Lá longe, tão distante. Dona Maria, cadê? Está ali, né? Falou, não, estou com dó da irmã Alice, né? Lá no meio do mato. Quando ela chegou, ela veio alegre, né? Falou, não, mas aqui já tem muita casa, um lugar tão bom, né? Já fiquei alegre por ela. Também fiquei muito feliz de ir lá e ver que eles estão construindo lá, com muito trabalho, com dificuldade, como mas com muita gratidão a Deus, né? Deus abençoa pessoas assim, né? Pessoas abençoadas, com dificuldade, né? E os irmãos que quiserem ajudar, eles estejam, né, à vontade para contribuir de alguma forma. A igreja, né, vai abençoá-los com um blindex, uma janela de blindex, né? O pastor João chegou lá e é uma forma de gratidão ao bom trabalho que eles têm prestado à igreja, né? A irmã Alice, há quantos anos, né, cuida da igreja, zeladora da igreja aqui, sem receber salário, né? Isso é uma bênção nas nossas vidas. Reginaldo tem ajudado demais aqui. Nada mais justo que a gente retribuir um pouquinho, só um pouquinho, do que ele tem feito para conosco. E requer os irmãos, né, já deixa os irmãos, estejam orando por eles, né, para que Deus abençoe, que eles deixem conta de concluir lá, né, que seja aquela casona chique, igual a irmã Alice sempre sonhou de ter. Né. Humilde, do jeito que já está, já é abençoado, irmã Alice, só que concluir o projeto ainda será mais abençoado ainda. E Deus, acredito que vai, não é só bajulação, que eu não preciso disso. Né. Se tem uma coisa que eu não preciso é ficar bajulando, puxando saco de ninguém. Né. Graças a Deus eu não preciso disso. Né, mas é uma forma de bênção mesmo. Espero e gosto de ver as pessoas sendo abençoadas. Né? Quem quiser abençoá-los está à disposição. Né? Muito bom ter estado lá hoje com os irmãos. Então, fica assim, com a oração silenciosa, estamos encerrados, que Deus nos abençoe.